Boa tarde, pessoal, e na aula de hoje vou-te explicar a importância da variável da intensidade para conseguires construir o glúteo dos teus sonhos. A realidade é que muitas mulheres têm medo de progredir a nível das cargas, muitas mulheres não estão a fazer os exercícios da forma adequada e com a carga necessária para conseguirem desenvolver o glúteo. Isto porquê? Porque nós, quando queremos desenvolver o glúteo, seja qualquer outro grupo muscular, nós temos que ter um recrutamento local das fibras musculares que queremos desenvolver. Neste caso, vou falar sempre para o glúteo, que é para vocês perceberem porque é que o vosso glúteo não está a crescer. E falando aqui na intensidade, vou explicar o que é esta variável, como é que podem medir esta variável e como é que podem progredir na mesma ao longo do tempo, para que possas construir o glúteo que tanto desejas. E o que é a intensidade? A intensidade é a carga que vamos utilizar nos exercícios que vamos realizar. E como é que nós sabemos se a carga está leve, se a carga está excessiva? Se nós vamos realizar o agachamento e fazemos, por exemplo, 15 repetições e conseguimos fazer mais 15, quer dizer que a carga está muito leve. Se nós formos fazer o agachamento com determinada carga e queremos fazer 15 repetições e não conseguimos fazer as 15, ou seja, ficamos ali nas 10, nas 12, quer dizer que a carga está excessiva para aquelas repetições. Atenção! E como é que nós devemos de treinar de acordo com as repetições? Quanto menos repetições nós fizermos, mais carga deveremos ou vamos ter a capacidade para executar durante o exercício. Perceber o quê? Que a carga acaba por ser excessiva ou lesiva apenas quando nós não executamos o exercício com a técnica adequada, com a técnica correta. Por isso é que foi importante a aula de ontem, para perceberem se estão a fazer as coisas da melhor forma, como é que estão esses encurtamentos musculares, como é que está essa mobilidade a nível articular, para permitir uma boa amplitude nos exercícios e para permitir uma sobrecarga segura, ou seja, uma progressão da carga ao longo do tempo de forma segura. E quando nós falamos do glúteo, nós temos que realizar os exercícios com uma carga elevada, principalmente exercícios como o agachamento. Aquilo que a ciência tem vindo a demonstrar é que para termos um recrutamento efetivo a nível do glúteo no agachamento, temos que realizar com uma carga 60% superior do RM, ou seja, da repetição máxima. O que é a repetição máxima? É a forma que nós temos para avaliar a variável da intensidade, ou seja, a repetição máxima é a repetição que conseguimos fazer para determinada carga. Vou dar o exemplo para ser mais fácil para compreenderem. Eu faço para uma repetição 100 kg de agachamento, ou seja, só consigo fazer apenas uma repetição, já não consigo fazer a segunda. Isto é a minha repetição máxima. Se eu trabalhar com 100% do RM, eu tenho que fazer 100 kg do agachamento. Para eu ter um bom recrutamento a nível do meu glúteo, eu tenho que fazer o agachamento com cargas superiores a 60 kg, ou seja, tudo o que for abaixo dos 60 kg não vai ter um bom recrutamento sobre o meu glúteo, vai ter sim um bom recrutamento a nível do quadríceps. E também aqui no exercício do agachamento é importante a questão da amplitude, porque se não tivermos pelo menos uma amplitude até aos 90 graus de flexão, não vamos ter um bom recrutamento das fibras do glúteo. Isto porquê? Porque é nesta posição, quando existe uma flexão a nível do joelho e a nível do quadril, que vai permitir que os posteriores estejam numa posição que não vão conseguir exercer a força, e vai ser nesta posição de torque que o glúteo vai ter a máxima estimulação no movimento, ou seja, é naquele momento quando estamos lá embaixo no agachamento e que começamos a fazer força para subir, que o nosso glúteo vai dar aquele auxílio no movimento, e isto também acaba por ser uma questão importante. Um exemplo, um dos melhores exercícios para desenvolver o glúteo, que acaba por ser a elevação pélvica. Este exercício permite uma grande sobrecarga, uma grande evolução na carga ao longo do tempo. Por isso, quem está a fazer elevação pélvica apenas com 10 kg e está assim há 2 ou 3 meses, não é suficiente e isso não vai desenvolver o teu glúteo. Já não estás a recrutar o número de fibras necessários para que este se continue
a desenvolver. Vamos perceber aqui uma situação no que toca ao recrutamento das fibras musculares. Existem várias formas das nossas fibras serem recrutadas, ou seja, cada vez que nós estamos a realizar determinado exercício, para realizarmos aquele movimento tem que existir a tal contração muscular e as nossas fibras musculares vão ser recrutadas. Depois, há duas possibilidades aqui, que é o quê? Quanto mais carga nós utilizarmos no exercício, mais fibras vão ser recrutadas, principalmente as fibras tipo 2. O que é que vai acontecer durante o exercício? Nós não vamos recrutar automaticamente todas as fibras disponíveis. Nós vamos recrutar as fibras necessárias para produzir aquela força e quando essas fibras fatigarem, vão entrar outras fibras em ação pertencentes ao mesmo grupo muscular para continuar o exercício. Por exemplo, quando nós atingimos a falha, ou seja, que não conseguimos fazer ali mais uma repetição, que atingimos a fadiga de todas as fibras, aquilo que vai acontecer é que todas as fibras, principalmente as de tipo 2 e as fibras necessárias para produzirem aquela força, foram fatigadas. Não quer dizer que todas as fibras que nós temos no nosso músculo foram fatigadas. E isto porquê? Vamos imaginar que eu estou a fazer o agachamento com 80 kg e eu tenho ali apenas 40% das minhas fibras que vão ser utilizadas para realizar aquelas repetições. O que é que aconteceu às outras? As outras não foram recrutadas porque não têm o potencial necessário para realizar aquela força. Ou seja, se eu tenho 40% das fibras que foram recrutadas porque têm a capacidade para produzir aquela força, resta-me 60% de fibras que não têm aquela capacidade. Durante o exercício, destas 40% que vão sendo ativadas, algumas vão sendo fatigadas e vão entrando outras em ação, ou seja, daqueles 60% determinadas fibras vão ser utilizadas, até que atingimos a fadiga total destas dos 40% e depois as restantes fibras não vão ter a capacidade para produzir força, estas restantes fibras não foram estimuladas. Por isso é importante o quê? O volume de treino, ou seja, nós realizarmos determinadas séries, termos um determinado volume semanal a nível do treino, para que todas as fibras daquele grupo muscular, neste caso do glúteo, sejam recrutadas e com isto hipertrofiadas. Não esquecer que todas as adaptações que são geradas a nível muscular, elas são locais, ou seja, de acordo com o exercício que nós vamos fazer, se nós só treinarmos pernas, por exemplo, membros inferiores, nós só vamos ter adaptações nas fibras musculares dos membros inferiores. É claro que existem determinados exercícios para os membros inferiores que vão ter um recrutamento dos membros superiores, seja a nível isométrico, seja a nível para estabilização naquilo que são as nossas posturas. Lá está aqui a questão da parte isométrica. Isto vai ter ali um menor potencial para a hipertrofia, mas este vai acabar por acontecer. Mas só para vocês terem ideia, as adaptações musculares acabam por ser localizadas, acabam por ser para os músculos que são trabalhados. Por isso, quando existem aqueles profissionais que dizem que os exercícios isolados para glúteos não servem para nada, vocês, aquilo que têm que fazer é arriscar esses profissionais da lista, porque sim, se os exercícios isolados forem bem utilizados, vão sim servir para maximizar a hipertrofia do glúteo. Como falei aqui na questão da ativação sequencial das fibras, ou seja, temos aqueles 40%, depois temos a outra percentagem e essa percentagem que acaba por não ser utilizada nesse trabalho com cargas mais elevadas, elas vão sim ser recrutadas nos exercícios isolados. Só para perceberem aqui como é que com exercícios compostos, multiarticulares, com exercícios isolados e com uma boa estrutura de treino e como esta estrutura de treino vai fazer a diferença naquilo que é o desenvolvimento do glúteo. Mas para perceberem, aquelas mulheres que têm medo de progredir nas cargas, aquelas mulheres que não conseguem progredir nas cargas, estão a prejudicar o desenvolvimento a nível do glúteos. Porquê? Porque aquelas fibras tipo 2 não vão ser estimuladas e estas fibras tipo 2 são aquelas que têm um maior potencial hipertrófico, ou seja, para o ganho, para o aumento de volume, e desta forma são aquelas que também vão ocupar mais espaço. E se não estás a treinar com a carga adequada, não vais conseguir ter ou maximizar a hipertrofia destas fibras, e aquilo que vai acontecer é que tu vais utilizar
mais das fibras que não foram utilizadas para este esforço. Porquê? Porque a força que tu tens que produzir é baixa, porque estás a utilizar pouca carga e então aquelas fibras são suficientes para produzir esse tipo de força. E muitas vezes as mulheres acabam por cometer os erros de fazerem descansos mais curtos, de realizarem demasiados exercícios, tudo isto para tentar colmatar esta falha a nível do treino, da progressão da carga, e ao tentarem colmatar esta falha nunca vão conseguir maximizar esse tipo de fibras. E a realidade é que o glúteo máximo é constituído por bastantes fibras de tipo 2 e ele tem um potencial para desenvolver força muito grande. E ao desenvolvermos o glúteo, vamos também conseguir progredir nas cargas de todos os exercícios, do agachamento búlgaro, do peso morto, de todas as variações, na prensa. Isto porquê? Porque quanto maior ou quanto mais estável estiver a nossa cintura pélvica, e esta vai estar dependente da ativação do glúteo, tanto do glúteo médio como do glúteo máximo, como do glúteo mínimo, e quanto mais preparados e quanto mais hipertrofiado ele tiver para realizarem esses movimentos, mais fácil vai ser progredir nos mesmos. Por isso, quem não treina com cargas, quem não progride nas cargas, aquilo que acontece é que acaba por estagnar e acaba por não atingir aquele objetivo que tanto gostariam de atingir. E falando aqui principalmente para estas pessoas que têm este medo de progredir a nível das cargas, como é que nós poderemos progredir a nível das cargas de forma segura? Então, para os exercícios, nós vamos realizar, por exemplo, 3 séries ou 4 séries de 15 repetições, de 15, 12, 10, por exemplo, e aquilo que vamos fazer dentro do próprio treino, quando fazemos a série de 15 repetições, realizamos com determinada carga. Quando vamos fazer as 12 repetições, poderemos progredir na carga. Quando vamos fazer as 10 repetições, poderemos progredir na carga. E como é que vamos progredir na carga ao longo do tempo? Vamos imaginar que eu fiz o primeiro treino com a carga A, B, C. E fiz as 15, 12, 10 repetições. Na semana seguinte vou colocar a carga A mais 1 e vamos imaginar que vou tentar fazer as 15 repetições e conseguir fazer as 15 repetições. Nos exercícios, nas séries seguintes, consegui aumentar, fiz B mais 1, C mais 1 e fiz as 12, 10 repetições. Na semana seguinte vou fazer A mais 2 e vamos imaginar, nessa semana só consegui fazer 13 repetições. Depois fiz B mais 2, só consegui fazer 9 repetições. Na terceira série, na série C, já não vou fazer C mais 2, mas C mais 1 e vou tentar fazer as 10 repetições. O que é que vai acontecer na semana seguinte? Vou manter a carga e tentar atingir aquelas repetições. Quando atingir aquelas repetições, volto a aumentar a carga e faço assim sucessivamente. Existem outras formas de progredir a nível da carga. Poderemos baixar o número de repetições, poderemos aumentar o número de séries, poderemos utilizar outro tipo de estratégia ou métodos. E qual é que é, ou porque é que eu aconselho sempre esta forma de progressão de cargas? Porque quando nós diminuímos as repetições e exageramos na carga, a probabilidade de começarmos a executar o exercício com uma técnica errada é maior e isto, num longo prazo, podem surgir lesões devido à técnica. Atenção, não é devido à carga. E se nós trabalharmos sempre entre as 10 e as 15 repetições, é uma margem de repetições que não vamos conseguir utilizar uma carga tão elevada para que esta prejudique a execução técnica. E é por isto que eu aconselho, principalmente para quem acaba por fazer sozinha, aconselho desta forma, porque é uma forma fácil de progredirem das cargas e, por exemplo, ao final de um ano, progredirem em 20, 30, 40, 50 kg em determinado exercício. Terem atenção que existem exercícios que é mais fácil progredir na carga, existem exercícios que vão ter que utilizar mais carga e outros que vão ter que utilizar menos carga, e isto tudo tem que ser levado em consideração. Mas fica assim esta aula para vocês perceberem a importância da carga, para vocês perceberem como é que podem progredir na mesma e para não terem o medo de progredir na carga, porque senão não vão conseguir atingir o objetivo, que é terem um glúteo maior, um glúteo mais definido,
quem está aí desse lado e quem está a assistir a este vídeo, de certeza que não quer um glúteo flácido, de certeza que quer vestir aquelas calças favoritas e que elas fiquem justas no glúteo e na coxa e que fiquem largas na cintura. Esse é um dos maiores indicadores para quem quer atingir este tipo de mudança. E para isto vocês têm que necessariamente melhorar a questão do treino, têm que progredir a nível da carga para conseguirem hipertrofiar tanto as coxas como o glúteo. Espero que tenham gostado desta aula. Deixem o like, comentem se tiverem alguma questão, alguma dúvida, partilhem este vídeo com alguma amiga que tem esta dificuldade de hipertrofiar o glúteo e que tem medo de progredir a nível das cargas, e subscrevam o canal e espero por vocês no próximo episódio.